bem-vindos ao podcast número 2 desse encontro sobre inteligência sistêmica, inteligência emocional, desenvolvimento, reflexões, histórias inspiradoras para te ajudar a transformar a sua vida. E para isso nós trazemos a nossa história, nossos aprendizados, o que nós aprendemos e tomamos como ensinamento na nossa caminhada. Você é muito bem-vindo aqui. E para hoje, para esse podcast número 2, eu trouxe aqui uma galera de peso, como vocês podem observar, né? Trouxemos aqui hoje Gabriel, Marco Túlio, Paulo Vitor. E nós vamos hoje ter aqui um bate-papo muito bacana sobre a caminhada de vida de cada um deles e as impressões que eles tiveram do mecanismo alfa. Tá certo? Você está ficando curioso com esse negócio, né? É para ficar mesmo, porque infelizmente ou felizmente esse rolê não é para todo mundo. Tá? Porque não é todo mundo que está disposto, que está aberto para desenvolver uma caminhada de crescimento, de evolução, de transformação. Muita gente quer ficar preso na própria sombra, na própria máscara, e está tudo certo, não tem problema nenhum. Né? Se esse é o seu caso, fica aí e aperta inclusive o negativo, tá? Pode pôr um joinha menos aí que tá tudo certo. A gente já vai... É bom que você se posicione, tá certo? Você não tem que concordar com tudo aqui não. Mas se você gostou e está te ajudando, manda um positivo aí para nós, tá certo? Muito bem-vindos aos senhores. Obrigado. Prazer ter vocês aqui de novo. Aqui de novo não, aqui é a primeira vez, né? Mas estar com vocês novamente. A gente passou uma jornada aí juntos, né? Além do que a gente já se conhece aí e convive fora dos ambientes de trabalho, curso, essas coisas, a gente tem aí, teve uma experiência bacana dentro aí do mecanismo alfa, né? Bem, eu tô até induzindo, né? Sim, foi bacana, né? E se não foi, né? Vocês podem jogar na mesa que tá tudo certo. Foi muito bom. Me conta uma coisa, começar contigo, senhor Gabriel. Me conta uma coisa, como que foi a sua impressão sobre o seu movimento para você pessoalmente, para a sua vida, para os seus negócios, enfim, para o seu rolê? Onde isso te ajudou e te ajudou a mexer e desenvolver sua vida para um nível diferente? Se ajudou. Ajudou e muito, bastante. Acredito que o principal ponto que o mecanismo alfa trouxe para mim foi a clareza. Clareza nas minhas coisas. Eu entrei no mecanismo alfa sem muitas pretensões, porque essa questão de constelação, etc., é uma coisa que eu não conectava muito, você lembra? É uma coisa que eu via de longe e falava, não, isso aí não é pra mim, não. Deixa aqui, tá tudo certo. E mal sabia eu que já tinha sido até constelado, inclusive. Você não tinha aberto, mas tinha feito, exatamente. Então me trouxe muita clareza dentro dos processos que eu estava vivendo. Emocional, movimento pessoal, principalmente, a Thaís grávida, etc. E onde a minha cabeça não estava conseguindo organizar esse rolê. Teve um negócio que você me falou uma vez, no curso, que me marcou muito. Você falou assim, quando a gente estava naquela busca lá de participar de uma vivência lá em São Roque, né? Você falou assim, não, eu estou buscando isso para ser um pai melhor para meu filho. Exatamente. Sua esposa já estava grávida de alguns meses, né? Estava 3 meses. 3 meses, falou, não, estou buscando isso. Se esse cara estiver falando a verdade, esse cara é bravo, viu? É porque a gravidez da Thaís mexeu muito com a minha cabeça no sentido de que eu tomei consciência que eu tinha que tirar algumas coisas da minha vida. Que aquilo não era uma postura de pai. Porque ser pai é ser exemplo, né, cara? Mais isso. Eu vejo muita gente aí perguntando como que você cria seu filho, sua filha, da melhor forma. Sendo uma boa pessoa, só isso. Você quer que a sua filha coma bem? Seu filho come bem, você come bem. Você quer que seu filho pratique exercício físico? Você pratica. Quer que ele seja uma pessoa honesta? Você seja uma pessoa honesta. Então, nesse movimento, e eu ainda sou um cara cheio de defeitos, cheio de falhas, cheio de sombras, mas era muita coisa que eu não queria passar para o meu filho. Eu falei, não, essa postura aqui não é correta. Eu passar adiante. E a constelação, a terapia... E depois o mecanismo alfa me ajudou a organizar isso tudo. Falou, beleza, eu tenho que tirar esse rolê aqui da minha vida. Esse Gabriel aqui não serve mais. Honro tudo que ele fez, porque se não fosse as cagadas, vamos falar assim, não tinha chegado até aqui, mas deu. O tempo dele venceu. Por uma cagada em esterco. Exatamente. Fazer algo produtivo daquilo ali.
Então, se o tempo dele venceu, acabou o prazo de validade. Cagada que fica sendo só uma merda, não serve pra nada. Só vai virar esterco. Ela ainda fertiliza, exatamente, né, as novas plantações. Exatamente. E aí o curso veio para selar isso, porque a gente já tinha feito um trabalho terapêutico muito forte, que tinha dado muito certo. Então, assim, eu já estava com a cabeça direcionada para esse movimento, de me tornar uma pessoa melhor, de tirar certas coisas da minha vida que não fazia mais sentido. Dentro do mecanismo alfa, eu pude entender como que esse rolê atua. Tipo assim, o que a constelação mexe? Aonde que ela vai? Por que ela vai? Como que o sistema funciona? Exatamente. Como que o rolê funciona por dentro? Porque na terapia a gente é um passageiro, né? Vamos falar assim. A gente é constelado, você dá ali a clareza para a gente do que está acontecendo e quais os movimentos que tem que ser feito. Beleza. Na hora que você cai no curso, você vê o rolê de dentro para fora. Você vai ver realmente como que o sistema funciona, como que ele te aprisiona ou como ele te liberta. Você não é só mais passageiro. Exatamente. Você vira motorista. Exatamente. E aí você tem mais controle, mais comando sobre as suas coisas. E você que vem de uma área que não tem muito isso de trabalho, né? Zero. É produtividade, pronto, né? Eu venho do agronegócio, né? Para quem está assistindo. Eu ainda estou no ramo, não pretendo sair, inclusive. Gosto muito. E é um ramo onde não tem tanto acesso a isso. E tem um certo preconceito com certas coisas, né? Vem mudando bastante com a geração nova que vem entrando, tomando frente dos negócios, elas vêm trazendo coisas novas, obviamente. Mas é uma coisa que, se não fosse um momento, um ponto de inflexão muito forte da minha vida, eu nunca teria acesso, né? Que foi quando eu cheguei, eu lembro certinho. Cheguei em casa muito ruim. E assim, não era nada de trabalho, não era nada pessoal, porque a minha vida estava andando, estava de boa, estava voltando para Uberlândia, que é uma cidade que eu gosto muito, depois de passar aí por quase 10 cidades. Minha mulher estava grávida, enfim, a vida estava andando, minha empresa estava crescendo, estava tudo certo, só que minha cabeça estava ruim. E foi o dia que eu cheguei em casa, meio perdido, e aí a Thaís perguntou, você tá bem? Aí foi a primeira vez que eu tive a coragem de falar para ela que eu não estava bem. Eu falei, não. Vai ter que ter coragem? Foi muito tempo. Aí eu falei, não tô bem, não. É comum dos homens não fazer esse movimento. Não, tá bem, tá tudo certo. E é isso. Mas aí o problema é que acontece, pelo menos acontecia comigo e eu tenho certeza que acontece com muita gente. Isso aí tem que sair por algum lugar. Você não consegue ficar segurando isso aí. Por mais que você segura na hora ali, que você fala, não, tô bem, mas uma hora tem que sair por algum lugar. No meu caso era para bebida. Era final de semana, dava sexta-feira, era de sexta a domingo. Ali nessa válvula de escape, né? Anestesiando. E todo mundo tem uma anestesia. Todo mundo tem uma anestesia. Porque essa energia tem que sair por algum lugar. Não vai ficar ali rodando dentro de você, porque senão você estoura. Pode. E aí foi esse momento. Falei, não tô aguentando mais. Preciso de ajuda. Ela me passou seu telefone e a gente começou a caminhar. Então, assim, o curso, ele veio esse rolê, porque eu pude entender como que funciona. E a partir do momento que eu entendi como que funciona, potencializou tudo aquilo que eu já estava fazendo. Porque eu falei, beleza, é isso aqui. Então, agora aqui eu tenho a chave. Essa porta aqui. Então, para mim ficou mais fácil de entender o que eu faço, quais as consequências dos movimentos que eu faço. E no meio disso tudo, você começou a fazer outra coisa, que você começou a levar essa mensagem para outros homens, né? Comecei a levar a mensagem para outros homens, junto com o Marco Túlio, inclusive. A gente ainda vai retomar, né, Marco Túlio? A gente deve retomar em janeiro. A gente não falta aí do trabalho. Tive que dar uma pausa para dar um foco em outra coisa. Mas em janeiro a gente volta. Que maravilha. Que é o transbordo, né? Não tem como. A partir do momento que você vê que uma coisa funciona, fala assim, nossa, massa. E aí você começa a ser melhorado por aquilo, é inevitável que você comente isso com outras pessoas. Você quer passar adiante, né? É inevitável. E a gente só procurou sistematizar isso, né? Através de encontros e tal. Você também vem de outra área, né, Marco? Bem, eu trabalho numa empresa de tecnologia, né? E hoje da área financeira. Sou responsável pela área financeira, nunca tinha tido contato com nada. É todo racional, não é? 100% É isso mesmo, racional. na minha cabeça é assim, né? É todo racional. 100%. Você funciona, é quase como se fosse um computador trabalhando. Tudo exato. Tudo exato, exato. Tudo exato.
E para mim foi uma mudança muito importante, porque isso me trouxe muito equilíbrio, né? Eu vivi um momento de muita falta de gratidão na minha vida, Falta de de gratidão. não acreditar mais em mim, né? E infelizmente está levando isso para minha família, né? Minha esposa, eu trabalho na minha casa, minha esposa e meu filho vendo o sofrimento que eu tinha todos os dias por Eles falta de vendo gratidão. você implodir ali, né? Exatamente. E Caraca. isso me transformou, cara. Me transformou porque, assim, primeira coisa, tirou o julgamento que eu tinha sobre eu mesmo, necessidade de perfeição, né? E me fez olhar o outro com mais empatia. Por quê? Porque eu achava que eu era o centro do universo, que só eu tinha problema, né? E quando você descobre que as pessoas estão do seu lado, têm o mesmo problema que você, e que você tem a oportunidade de ajudá-las, só por falar, só por se posicionar, cara, isso faz muita diferença. E na minha vida fez muita diferença. Maravilha. Você também, né, bichão? Você vem de outra área. Totalmente exata. Totalmente exato. Eu sou empresário da construção civil e, assim, para mim foi tudo muito diferente. Porque eu estava acostumado àquilo ali, 2 mais 2 tem um resultado e é aquilo ali pronto. E você tentava levar isso para a vida pessoal também? Tentava, não, eu fazia só isso. Só que chegou um ponto que isso não funcionava mais para mim. E, como você mencionou, eu estava implodindo. Implodiu. Isso, eu estava vivendo uma vida de zumbi. Era trabalhar meio de semana, igual um louco, porque eu não tinha nem coragem de ficar comigo com meus pensamentos. Então, eu me afundava no trabalho e chegava no final de semana e eu tinha que encher a cara. Para mim, dar uma desconectada. E chegou um ponto que eu estava casado e não era o homem que eu queria ser. E culminou numa depressão também, e nesse movimento, né, de buscar a cura, de caminhar pela vida, conheci o Júlio, né, a terapia. Foi através dali que eu comecei a entender que as coisas são bem diferentes ali da matemática. Não é direto e reto. Então, muitas coisas têm consequências que muitas vezes ficam no nosso inconsciente. E aquilo ali afeta diretamente a nossa vida. Então, se a gente não tentar trazer isso à consciência, a gente não consegue caminhar para a vida. Enxugando gelo, né? Exatamente. Teve para vocês, houve algum momento assim, no módulo tal, minha cabeça virou, minha vida transformou, eu fui mais desafiado nesse momento? Teve algum momento assim? Para mim foi o módulo de empresas, né? O módulo de profissões lá. Esqueci qual que é o nome que você colocou. O quinto, né? É o quinto, negócio e dinheiro. Negócio e dinheiro, exatamente. Esse módulo me impactou bastante. Foi onde eu consegui me libertar das principais amarras que estavam em mim, em relação ao lado profissional. Porque eu era aquele cara... Eu tenho a veia empreendedora, hoje sou empresário, já tive outra empresa que não deu certo, montei outra, e não penso em voltar para a CLT, isso não faz parte da minha vida mais. Mas eu ainda estava preso na cabeça de CLT, né? Empresário com a cabeça de CLT. Não tem nada contra quem faz isso, cada um faz o que quiser, o que for melhor, e está tudo certo. Mas aquele padrão, você estuda até o terceiro colegial, faz uma faculdade que você não faz a menor ideia do que você está querendo, porque com 18 anos, dentro da criação que a gente tem, infelizmente, você não tem maturidade para tomar essa decisão. O que você vai fazer pro resto da sua vida? Vai para a faculdade, 5 anos de cachaça e farra, e aí você sai para o mercado de trabalho, e aí você vai aprender a trabalhar, aí você fica 10 anos trabalhando ali, e é isso. É o automático. Ali com 50, 60 anos você aposenta e tal. A única diferença é que nesse meio tempo eu coloquei o empreendedorismo no meio, que foi um negócio que me veio, eu gostei demais. Mas eu estava com a minha empresa, e só que com esse mesmo padrão. O mesmo padrão das pessoas que fazem esse tipo de movimento. Então, o modo da parte profissional, ele veio para soltar essas coisas para mim. Falei assim, beleza, você quer ser empresário? Você quer ser empreendedor? Você pode ter outros negócios, sem problemas. Inclusive, não no mesmo ramo. Dá para fazer. Você não precisa ter esse tipo de lealdade dentro desse negócio. Isso aí, para mim, foi o principal start. Porque foi onde eu comecei a olhar para outras coisas.
e descobri dentro do próprio mecanismo alfa a questão da terapia, que foi aquilo que você falou, que a gente começou a levar a mensagem para outros homens. Comecei a fazer um trabalho no Instagram, de gravar vídeo e tal, não sei o quê, gostei, pretendo continuar. Então, assim, foi o que soltou para mim. Coloca um negócio mais macro, você está muito parecendo um cavalo de carroça. Exato. Só olhando aqui, só isso aqui. E só muita isso aqui. gente que está assistindo a gente não sabe que esse rolê não é só uma coisa, essa lealdade, ficar só numa visão específica, não é uma coisa só intelectual. É uma coisa que você herda, visão de negócio, visão sobre dinheiro, você herda dos seus pais, você herda dos seus avós, você herda do seu sistema familiar. E fazer essa mudança muitas vezes não dá certo, por quê? Porque a lealdade muitas das vezes é mais forte. E a lealdade sendo mais forte acaba fazendo com que as pessoas fazem o negócio dar errado para manter uma lealdade, inconscientemente. Isso é muito verdade. Eu venho de uma família, perdão, de funcionalismo público, basicamente. Ou seja, empreender é perigoso. Não existe. Então, assim, e tá tudo certo também, igual eu falei. Meu pai, nossa senhora, sou muito grato por tudo que ele me fez, por todo o ensinamento que ele me passou, por todas as oportunidades que ele viu e me passou. Meu pai me mandava concurso e tal, mas é o que ele sabia fazer. E tá tudo certo. Passou o que ele tinha, né? Exatamente, passou o que ele tinha. Mas eu venho dessa base familiar de funcionalismo público que o cara tem que... É aquele métierzinho. O cara tem que estudar, passar num concurso, porque ele vai ter segurança. Tal tempo ele aposenta, é isso aí. Compra um rancho e vai pescar. Entendeu? Aí no meio do caminho eu quebrei. Só que eu ainda tinha a parte da lealdade. Você, Marquinhos, teve alguma coisa uma parte que foi mais marcante? O Júlio, para mim, desde o começo foi marcante. Desde o primeiro módulo. Porque eu percebi logo no primeiro módulo que o movimento de sair da mãe para ir para o pai não foi bem feito. Então eu fiquei por muito tempo dentro da superproteção da minha mãe. E eu continuei isso até a vida adulta. E isso me bloqueava muito para poder arriscar na minha vida profissional, né? Pensar de uma maneira diferente. De todas as maneiras, né? Encarar o mundo de uma forma diferente. E isso eu estava levando para minha casa também, para minha família. Acabou incomodando. E eu tratava minha esposa como minha mãe. Eu não tinha uma esposa, eu tinha uma mãe. Então isso me fez virar muita chave. Que beleza, hein? Aí foi tanto o mecanismo alfa no primeiro módulo, como o atendimento consultório que você fez comigo. Que Isso maravilha. virou a chave. Maravilha. E para você, senhor? Então, para mim, eu não vou lembrar o nome do módulo, o número, mas foi o referente àquela cerimônia que nós fizemos. Foi o quarto. Foi o quarto. Cara, aquilo ali para mim foi assim. Tem um movimento lá, é um movimento de quebra de contrato, quebra de lealdade muito forte. É isso mesmo, né? A Exatamente. gente botou fogo nas coisas lá. Isso. Uma dica, preparem-se. É forte. E, cara, aquilo ali para mim representou... Tirou um peso das minhas costas que, assim, eu carregava aquilo ali para mim era... Sabe, foi uma coisa que me magoou silenciosamente, né? Minha fase adulta, né? Foi a separação dos meus pais, houve muito abuso, então eu sofri muito abuso durante esse processo, né? Principalmente na adolescência, que foi mais ou menos quando aconteceu, e eu achei que havia superado isso, né? Fala de autoridade... No sentido de... isso mexeu tanto comigo que eu construí uma ideia na minha cabeça que se eu fosse perfeito, eu faria com que meus pais se reconciliassem. Mexeu tanto comigo que... Você tomou para você a dor da separação. Tomei, totalmente. Isso que você chamando de abuso. Exato. Para o pessoal entender o que está rolando, né? Isso. Porque senão a gente vai pensar outras coisas também, que também acontece muitas vezes. Você tem uma situação ali de mãe e pai, né? E você, o filho, acabou ficando no meio dessa história. Exatamente. Os pais separavam e você tentando fazer eles voltarem, é isso? Exato. Geralmente, em separação, é o que quase 100% dos filhos tentam fazer, mesmo sabendo, mesmo enxergando, inconscientemente eles tentam fazer isso. Então ali foi a quebra. E, cara, na hora que a gente fez o movimento ali na cerimônia, foi sensacional. Aquilo ali, eu queria sair voando ali. Foi
É bacana que durante a cerimônia a gente mencionou algo muito negativo, né? Uhum. Que a gente trouxe, né, dos nossos ancestrais Uhum. e que a gente arrebentou essas correntes, mas a gente ressaltou a energia positiva também, né? Para mim, foi todo um amor e carinho que, apesar de todas as circunstâncias, sempre teve presente na minha família. Tem amor. Sempre tem. O amor sem ordem, ele é igualzinho, imagina uma planta. Vocês sabem disso. Vou falar aqui pro pessoal que, ó, imagina ter uma planta, né? Você vai dar amor para essa planta? Seria água, né? Sol. Só que se você der excesso de água, excesso de sol, você vai matar a planta. Dependendo da planta e como for, você dá excesso de água, ela vai morrer. Sem a ordem adequada, vai detonar os filhos, as plantas. Sombra de dúvida. É isso mesmo. Esse quarto módulo, que é o módulo ligado a relacionamento amoroso, afetivo, né? E família, cara, é um problema. E as pessoas entram dentro de um casamento, muitas das vezes sem saber para que serve um casamento, né? E fica ali tentando fazer aquele negócio dar certo, sem saber o que é dar certo. Acho que dar certo é só ficar junto com a cara boa, né? E não significa que o problema aqui, né, não é aparente que não exista. Acho que é parecido com a faculdade. Nada, o que você tem que fazer? Cara, quem quer trabalhar nessa área? E aí, se você não se organiza, como que você vai fazer um relacionamento dar certo? Que você não tá bem. E aí, para dentro do relacionamento, vem quem? Vem a família de onde você veio. Tem um ensinamento do Hellinger que ele fala assim, que quando uma pessoa casa, ela não casa com outra pessoa. Ela casa com o sistema da outra pessoa, o sistema familiar. Ou seja, o casamento é uma união de dois sistemas. Não são duas pessoas casando, são dois sistemas casando. E aí você junta tudo que tem de bom de um sistema, de um lado, né? No caso aqui, vou pegar uma situação onde o casal hétero, por exemplo, tem um casamento aqui da mulher, tudo que ela carrega da família, a família inteira está nela, inclusive as coisas que ela não sabe, e coisas complicadas, e o homem é a mesma história. Ele carrega um monte de coisa, positivo e negativo do sistema. E quando junta esses dois sistemas, e esses indivíduos não sabem o que eles estão carregando, vai para dentro do relacionamento um caos. E fala, o problema é o outro. É sempre assim, né? O problema é porque fulano não faz tal coisa, não, ciclano não tá... Ele é assim, é assado, ou seja, eles ficam tentando consertar um ao outro, ou seja, só que o problema está no alicerce, está lá atrás. Não sabe nem onde está a origem do problema. Exatamente. E a hora que você entra para quebrar isso, você fala, velho, o buraco é mais fundo. É treta. É treta. Não é só tomar uma postura. Assim, para muitos casos, poucos casos, uma dica de como se relacionar melhor, etc., funciona. São pouquíssimos casos. A maioria precisa de uma cirurgia. E essa cirurgia, ela é como se você tivesse um espinho no pé. Imagina que você tem um espinho no pé, só que você não sabe que tem um espinho no pé. Ele ficou lá dentro, a pele fechou, você está com aquele troço lá dentro. Quando você dá um passo, aquele troço vem doer. E aí você fala assim, velho, como que eu vou resolver isso? Você olha no pé, não tem nada. Não, o problema é o tênis, o problema é a meia, o problema é mil coisas. E aí, o que é o objetivo desse módulo, que é o quarto, é abrir o pé e mexer nos que estão lá dentro e começar a tirar. E dói. E dói. E se não fizer, dói também. Dói né? também. E dói também. É igual o Marco Túlio falou, né, na questão, a gente até fala isso lá no mecanismo, no Forjando, né, da questão do homem virar mãe da esposa. Acho que isso é muito comum, principalmente na sociedade brasileira. Virar mãe ou virar filha, também ver a esposa como filha, mas jamais ver ela como mulher. Uhum. Esse é um grande problema. E quando você faz isso, você distorceu toda a relação, né? Você distorceu toda a relação. Você não tem uma mulher, você tem uma mãe. Ou você tem uma filha, quer tratar ela como sua filha, quer que ela faça isso, que ela faça aquilo, do seu jeito. Ou você tem uma mãe, que é aquela pessoa que... Tem homens que não...
Se a mulher não pôr comida no prato, o cara não come. Não come. Entendeu? Você distorceu todo o rolê do negócio. Só transferiu antes, quem fazia isso pra mim era minha mãe, agora vai ser a esposa. Só que hora que ela vai ser sua mulher? Aí é onde começa a dar merda. Porque o cara cria uma expectativa de mãe, não de esposa. Aí já começa a bagunça. E aí a hora que você cai nesse módulo, falou, aí é onde você desvenda isso aí. Começa, e às vezes acontece muito assim dentro do curso, não sei se aconteceu com vocês. Com muitas pessoas aconteceu de, a pessoa tá lá tranquilo, aí outra pessoa, um colega lá, fala assim, olha, eu tô com um problema, aconteceu isso e isso na minha família, que não sei o que e tal. E de repente você fala assim, cara, eu tenho esse problema também, não sabia que eu tinha. O trabalho desse coletivo é que como tá todo mundo na mesma pegada de desenvolvimento, de crescimento, cria um ambiente de muita pressão positiva para você, para te encorajar a caminhar nessa jornada. Né? E você não está lá sozinho, você tem apoio tanto dos colegas, como principalmente meu apoio que estou ali à frente desse sistema, com pessoas ali para ajudar, para desenvolver, enfim. É uma caminhada que a próxima edição do Mecanismo Alfa são de 7 meses. Aquela parte ligada a profissionais, eu deixei para uma mentoria para profissionais. Que é um trabalho que não é para todo mundo. Caminhada de 7 meses. E esses 7 meses são 7 formas de mudar você, né? De mexer profundamente, de trazer... Primeira coisa é trazer conhecimento. Sem o conhecimento não dá para a gente começar uma base disso aí. Só que do conhecimento não basta a gente ficar nisso. Não é um curso de motivação, tá? Se você achar que é um curso de motivação, esquece. Vai passar no primeiro módulo. Não, é o contrário. É um curso, é uma cirurgia. Nós vamos mexer profundamente na sua alma. Então, o conhecimento começa, sim, é preciso essa base teórica, mas nós precisamos migrar para uma base emocional, depois sentimental. Emocional é a perturbação que está na sua mente, na superfície, sentimento é o que está guardado, né, no fundo, é o que decantou. Então, dependendo de como tiver isso aí, você pode mexer o que for de conhecimento, você pode ler quantos livros você quiser. Se não mexer nos seus sentimentos em relação a problemas que você carrega, mesmo sem saber que você tem, vai dar problema. Você vai passar para frente essa dinâmica, aí você começa a ter problema em negócio, você começa a ter problema em relacionamento. Na saúde, né? As células do seu corpo, você acha que elas obedecem o quê? A sua mente? É claro que não, senão ninguém tinha doença. As células do seu corpo obedecem aos sentimentos, que obedecem ao seu sistema. Então, se você não tiver antenado o que você está fazendo com a sua vida, você vai descobrir, às vezes, muito tarde. Acontece, muita gente descobrir tarde. E a proposta do Mecanismo Alfa é de que você acorde o quanto antes. Acorde, inclusive, sem ter um problema muito sério na sua vida. Eu lembro, por exemplo, de uma aluna, que eu não vou falar aqui o nome dela, uma colega de vocês, de formação, e ela me procurou para um trabalho terapêutico no consultório. E ela tinha uma ferida na perna. Acho que isso não foi exposto lá para todo mundo, acho que a gente não divulgou isso, né? Vocês tiveram acesso a isso? Eu sei que acho que não. E aí ela teve um problema, ela tinha uma ferida na perna. Ela falou, Júlio, eu já fiz tudo quanto é tratamento, já fiz 1000 coisas e essa ferida não fecha. Eu falei para ela assim, você já sabe que essa ferida não é física, né? Não é um processo físico somente. Você vai ter que mexer no que você tem guardado aí dentro de você. Nos seus sentimentos, nas suas emoções. E assim eu falei, ao invés de você vir fazer um trabalho comigo no consultório, vem para dentro do curso, vai ser mais forte. Eu não tenho certeza, mas eu creio que foi no 5º módulo, que é o de negócios. Nossa, eu estou não sei se foi o 4º ou o 5º, acho que foi o 5º. Júlia, eu estou impressionada. Levantou um pedacinho da saia assim, do vestido, mostrou a perna. Cicatrizado. Falei, velho. É brabo o rolê. É sério. É sério o negócio. Esse é um dos vários exemplos que ele presenciou lá. Vai acontecendo isso porque se você altera a sua consciência, altera seus sentimentos, altera suas emoções, a sua compreensão acerca dos fatos, aprende a lidar com tudo isso, não tem como seu corpo não reagir de uma maneira positiva. Seu corpo, seu dinheiro, seu relacionamento. Muitos problemas não são problemas daquele lugar, são problemas de outro lugar. Ou seja,
Imagina uma árvore. Aí essa árvore tem lá um fruto, que esse fruto está doente. Seja esse fruto dinheiro, saúde, relacionamento, seja situação emocional da pessoa, etc. Esse fruto está problemático. Não adianta você cortar o galho. Vai sair outro fruto problemático. Você corta de novo, vai nascer mais. É igual acontece com a árvore quando você poda. Você vai lá e poda a árvore. Ah, esse galho tá ruim, deixa eu cortar ele. Aí nasce 2. Antes era um ruim, agora são 2. Aí você corta os 2, vira 4. E a coisa vai só piorando. A gente tem que mexer na raiz. A raiz está conectada num problema sério. E se não for mexido naquilo, se não for trabalhado, e não é só mexido de, existe um problema aqui, é isso. Não. Achar o problema é a parte mais fácil. Achar o problema é a parte mais fácil. Depois que você acha, a gente tem que mexer na cura, tem que tratar aquilo ali. Nem todo mundo está disposto a fazer isso aí. Exatamente. Tem um filme que fala que é um filme que parece um filme de criança. Chama 7 Minutos Depois da Meia-Noite. É um filme impressionante. Eu já vi acho que umas 2 vezes e vou ver mais. Cada vez que eu assisto, eu acesso a uma coisa diferente. Tem uma frase lá muito importante, que é um ensinamento muito forte, que fala assim: os humanos são criaturas intrigantes, porque eles preferem mentiras confortáveis a verdades dolorosas. E isso vai empurrando um monte de coisa para debaixo do tapete. Aí, claro, vocês, né, que vocês caíram para dentro e botaram para moer, né? Estou moendo até hoje. Não acaba, viu? Vai moer para Não acaba. Se parar, alguma coisa tá errada. Quanto mais cavuca, mais minhoca sai, irmão. Quando eu descobri isso, eu fiquei muito triste. Adianta Quando eu descobri isso, eu estava fazendo uma formação com o Fernando de Freitas, lá de Ribeirão. Eu fazia um monte de constelação, de trabalho, de curso, de aprimoramento. E eu vivia descobrindo problemas. Eu falei, cara, ô Fernando, perguntei, ô Fernando, esse trem tá errado, cara. Eu era aquele aluno chato que ficava o tempo todo. Né? Tem um trem errado aqui. Eu estudo, faço, mexo, desenvolvo. Eu continuo achando problema. Ele falou, vou te contar uma coisa, isso não acaba nunca. Eu fiquei triste uns 2 dias, assim, falei, não é possível que isso é desse jeito. Não, tá errado isso, velho. Acaba não, só muda o foco. Ou seja, toda vez que você quiser crescer, você vai descobrir alguma coisa que te segura. Quer descobrir problema? Dá um jeito de crescer que você vai descobrir. Abre uma empresa e tenta fazer ela dar certo. Monta um casamento e tenta fazer dar certo. Começa a cuidar da sua saúde e tenta fazer dar certo. Tenta o caramba, né? Faça dar certo. Você vai descobrir que tem uma limitação ali. Em muitos casos, essa limitação é um problema que você carrega. E é assim que a gente descobre problemas, né? E o mecanismo alfa, para mim foi assim, imagino que para todo mundo foi, ele te prepara para que nessa transição você faça ela de uma forma mais suave. Né? Que você consiga, como se ela te armasse mais para a guerra. Entendeu? Eu penso assim, quando a gente começou, a primeira coisa que eu percebi foi assim, baixando barreiras, né? Se permitir se sentir frágil, né? Aceitar a exposição. Segunda situação, para de julgar. Né? O julgamento começa a cessar, porque você percebe que você está no mesmo barco que todo mundo. E quando um se fortalece, o outro está fortalecendo junto, né? E aí, isso para mim fez muita diferença. Foi um processo que foi gostoso demais. E quando você toma consciência, assim como o Paulo falou, quando você toma consciência dos problemas e você percebe que isso nunca vai acabar, que é um ciclo sem fim, cara, você vai ter que encarar de qualquer jeito. Você vai por dor ou vai por amor. Então vai pelo amor que é melhor. É um processo que é melhor. Isso foi uma mensagem muito clara, né, dentro do curso. Esse movimento não acaba. Não acaba. Aqui você tem ferramentas, eu lembro muito bem que você sempre falou pra gente. Aqui você tem ferramentas para você lidar com as situações na hora que chegar, seja você esteja atendendo a pessoa, se você estiver atendendo a pessoa, ou na sua própria vida. Isso aqui são ferramentas, porque esse rolê não acaba. Hoje a gente tem muita gente aí vendendo ilusão, galera, né? E vai se tornar iluminado, não sei o que seus problemas vão acabar, que você vai se tornar uma pessoa maravilhosa. Não vai. Você sempre vai ter problema. Você sempre vai ter que saber lidar com eles. E o curso trouxe essas ferramentas para nós. Hoje, quando eu me pego numa situação, porque não adianta. Você vai passar pela mesma situação várias vezes, e muitas vezes da mesma forma. Você vai cair nas mesmas armadilhas.
Só que a partir do momento que você cai uma vez, você aprende. Cai duas, você aprende mais um pouco. 3, mais um pouco. 4, mais um pouco. Até chegar o momento que a hora que vier aquela armadilha, você fala, não vou cair nisso aqui mais não. Tá bom, Você conhece chega, tá bom pra mim. a história a história budista? O cara tava caminhando por uma rua. Aí, de repente, pum, caiu no buraco. Ele nem sabia que tinha um buraco naquela rua. Beleza. Aí ele saiu do buraco e continuou caminhando. Aí ele sabia que naquela rua tinha um buraco. Então ele falou, andou mais atento por aquela rua. Continuou caminhando, cadê o buraco? Cadê o buraco? Pronto, caiu. Agora ele sabia, mas ele caiu, do jeitinho que você está falando aí. Beleza, ele saiu do buraco mais uma vez. No outro dia, caminhando novamente por aquela rua, ele já sabia que tinha um buraco, começou a procurar e encontrou o buraco. Foi caminhando para desviar do buraco e, de repente, caiu no buraco de novo. No quarto dia, ele trocou de rua. Tem um conceito que é: muitos problemas a gente não consegue resolver. Isso é muito sério. Tem gente que fica presa tentando resolver problemas. Por exemplo, o problema de pai e mãe, igual você vivenciou, você contou, né? Era muito maior que eu. Eu achava que eu tinha controle sobre. Exato. Muitas pessoas ficam presas no problema porque elas ficam tentando resolver o problema. Quando você descobrir que o problema é muito maior que você tem que fazer um trabalho interno verdadeiro para conseguir desviar disso com amor. Porque não adianta só você virar as costas. Se você vira as costas com raiva, com crítica, com julgamento, com reclamação, com dó, você ferra tudo. Você vai voltar, aquilo ali vai te aprisionar. Exato. E aí muitas pessoas vão fazer o quê? Tem um problema na família, ficam tentando resolver aquele problema de tabela. Nem sabem muitas vezes que aquele problema está lá. Na família, de origem. A pessoa revive o problema na vida dela. E ela está lá tentando resolver o problema. Quando ela abre os olhos, muitas das vezes num trabalho terapêutico, muitas vezes num curso, que aquele problema que ela está tentando resolver na vida dela não é dela. É da mãe, é do pai, é do avô, está só reeditando a mesma história de uma nova forma, com novos personagens, mas é a mesma coisa. Então tem problema que você resolve trucidando o problema. Exemplo, a pessoa deixa o carro dela parado num lugar e vai numa loja. Quando ela volta, o pneu está furado. Beleza, ela tem que resolver aquele pneu, aquele problema ali. Então ela vai chamar alguém para trocar o pneu, ela mesma vai trocar, enfim, vai pedir ajuda, etc. Mas vai resolver, ela tem que ser maior que aquele problema. Tem problemas que a pessoa resolve sendo menor. E saber a diferença dos dois, quando ser maior e ser menor, é o que determina se você vai sair para uma transformação ou você vai ficar num looping, vivendo aquele rolê ali por muitos e muitos anos, quem sabe até o fim da vida. Na verdade, a hora que você se coloca menor é a evolução que você falou, né? Se você quer crescer, certas coisas tem que deixar para trás. Foi o que você fez, né? Totalmente. Você fez esse movimento de... Enquanto você ficava tentando ali resolver aquele rolê, vinha uma pressão para cima de você. Inclusive, quando eu aprendi isso aí, surgiram N oportunidades para me fazer a mesma coisa. Mas aí eu já tinha a consciência necessária para entender que era o momento de eu afastar. E isso aí mudou minha vida. Uma coisa muito importante do curso também foi a questão prática. Você trazer questões práticas, todo o módulo, fazer aquelas constelações ao final de cada módulo. Porque, igual você falou, a pessoa está lá sendo constelada e a gente está ali participando como representante. Mas tem muita coisa, muito elemento dentro daquela constelação que vale para a gente. Que a gente aprende com a constelação de outra pessoa. Falou, esse movimento aqui tem na minha família. Aí, pelo movimento dela, você sabe o que você tem que fazer. Prática, prática, prática. Isso aí fica muito claro como que a coisa funciona. Consolida, né? Exatamente. Porque tem muito curso que você faz que o cara vai lá, vomita um conteúdo. Você fica lá anotando, 2 dias, cadeira anotando, depois tem que se virar para poder entender e aplicar aquilo ali. No mecanismo alfa foi exatamente o contrário. Teoria necessária e prática. Prática, isso aqui funciona dessa forma, já atendi um caso dessa forma. E isso aí para mim foi fundamental, para poder ir linkando os pontos e para poder aprender também. Falar, o que essa pessoa passou, eu já passei. Aí você transfere um conhecimento para aplicação na vida. Exatamente.
Isso aí para mim foi fundamental. Que maravilha, hein? Quando vocês tiveram esses contatos com esses conhecimentos, aplicando na própria vida, fazendo transformações, trazendo alterações na família, no negócio, etc., emocionalmente, mentalmente, você faz isso, como que você observa as pessoas do seu cotidiano, no sentido de desenvolvimento? Vocês têm a sensação que é como se a gente estivesse imerso num monte de gente hipnotizada? Vocês têm essa sensação? Tem um monte de gente vivendo de uma maneira automática. E a hora que você faz isso, você começa, opa, peraí, não vou andar desse jeito mais. Só que você continua vendo um monte de gente agindo dessa forma. Faz sentido isso? Faz muito sentido. Passam por isso? Passei por isso. E assim, eu fui um exemplo dentro da minha casa, porque assim que eu comecei a me movimentar, minha esposa começou a se movimentar também. Olha. Porque você começa a despertar a consciência. E como ela, a gente tem muita afinidade, eu sempre buscava feedback com ela. Como é que tá sendo esse processo no seu ponto de vista? Ela fala, você tá se tornando outra pessoa muito melhor, de fato. Quer dizer, tá funcionando. Uhum. Mas aí vem outras transformações, né? Então, quando você percebe que seu caminho tá mudando, você começa a afastar de algumas pessoas. Então, o ciclo de amizade muda, né? Alguns assuntos que te agradavam já não te agradam mais, né? Algumas coisas que te levam para a sombra, você já também não quer mais proximidade. Então, muita coisa muda, cara. Muita coisa na minha vida mudou. Né? Parei de beber, então bebo pouquíssimo hoje. Uhum. Eu já não consigo mais ficar em roda de conversa que vai falar mal do fulano, do ciclano, do trabalho, da empresa. Já não me serve mais. E isso para mim foi uma transformação, porque assim, eu tive que desapegar de muita coisa. Mas estou muito melhor. Uhum. Muito melhor. Ou seja, não dá para voltar atrás. Não dá para voltar atrás. Esse é um ponto muito importante, porque se você passar por uma transformação muito forte, não tem Ctrl+Z. Quem não sabe aí, o Ctrl+Z é quando você volta uma ação que você executa, né, no computador. Você não tem Ctrl+Z. Não tem. Depois que você viu, não tem jeito de você desver. A palavra é esquisita, mas existe. Depois que você vê, não tem jeito de você desver. E aí você, inclusive sobre você, sobre o outro. Me fala uma coisa, no mundo dos negócios, para você causou uma alteração também, né? Causou. Porque você começou a abrir outro campo aí, né? Você nem se imaginava fazer isso, né? De forma nenhuma. Então, Júlio, uma das coisas que o mecanismo maior trouxe para mim, cara, foi uma questão de muita autoconfiança. Né? Você o tempo inteiro repetia, você é muito maior do que o seu trabalho. Uhum. Então, seu trabalho não existe sem você. Então, quando você se coloca maior do que o seu trabalho, você de fato reconhece a sua potência e começa a explorar o que você tem de melhor. Né? Você esquece todas as sombras que você tem, as partes ruins que você fica sempre apegado e começa a focar nas coisas boas. E, cara, quando eu comecei a fazer o trabalho de constelação, né, e comecei a conseguir ajudar outras pessoas, fez muito sentido para mim. Muito sentido. Assim, a primeira constelação que eu fiz foi bem feita, foi bacana e, cara, eu me senti muito realizado. Muito realizado. Foi muito gostoso. E eu falei, cara, eu tenho que levar isso para outras pessoas. E eu já juntei com o Gabriel, a gente começou forjando masculinidade forte, que foi uma experiência bem bacana também. A gente vai dar continuidade. E vai abrindo o leque para ir em outras coisas, né? Eu estava focado só no mundinho que eu tinha, que era meu trabalho e pronto, final. Aquele vida de CLT, que você trabalha 12 horas por dia, é escravo daquilo, e segue vivendo dentro da matriz. Né? Você segue o robozinho automático. Cara, hipnotizado ali pela dinâmica. Comecei a colocar limite e colocar energia em outras coisas que eu gostaria. Quando você começa a colocar energia naquilo que você gostaria que funcionasse, cara, aí as coisas caminham. Só pra frente. O seu movimento, você continua trabalhando no mesmo ramo, né? Você não abriu uma nova frente de trabalho ainda, pelo menos, né? Apesar, assim, de... Não que isso seja negativo de forma nenhuma, Sim, mas se mudou você, mudou também a forma de você atuar? Sem dúvida. Apesar, assim, de maravilhado, né, com esse novo conhecimento, Esse né, que eu universo, adquiri, né? porque para mim, assim, não imaginava, nem era
nem era crente que aquilo ali tinha algum fundamento, né? Até passar por aquilo e precisar daquilo, né? Então, assim, apesar de não ter adentrado nessa área, né? Para mim, na minha área profissional, foi uma mudança fantástica também. Que é aquela, né? O CPF tem que ser maior que o CNPJ. E a premissa é que você tem que estar bem, o seu negócio está bem. Então, conforme eu fui tendo a minha evolução, né, eu comecei a ver as coisas de forma diferente, a me doar de forma diferente, né, a forma como eu me posicionava dentro da minha empresa, com os meus sócios. Então, as coisas, você começa a ver com outros olhos e você vai começando a conseguir ter uma dedicação melhor no seu negócio. Você comentou que você, muitas das vezes, trabalhava muito, né? Em excesso, que era uma das fugas, né? Trabalhava demais, hoje eu trabalho metade e produzo o dobro. Olha que maravilha. Mais ou menos assim. Então, muitas pessoas que entram dentro desse processo de crescimento, formação, de curso, etc., o objetivo não é que a pessoa se torne um profissional da área, mas a pessoa precisa receber o conteúdo que um profissional que vai trabalhar na área precisa. A pessoa precisa receber o conteúdo que um profissional também receberia. Por quê? Quando você vai lidar com gente, você ainda não tem filhos, né? Mas Ainda quando não. você tiver filhos, você já vai ter uma outra bagagem para passar aquilo ali. Quando eu tive contato com esse universo, com esse caminho de crescimento, eu não tinha intenção nenhuma em ser um profissional ligado a essa área terapêutica, desenvolvimento de pessoas, né? E por aí vai. Eu nunca quis mexer com isso. Não era uma pretensão. Eu entrei para me desenvolver, né? Eu tinha como hobby fazer alguns trabalhos terapêuticos, mas era hobby, não era um negócio. Eu que venho da área de treinamento, né? De treinamento físico, fui personal trainer. Aliás, eu ainda sou personal trainer, só não atuo, né? Mas eu que trabalhei como personal trainer muitos anos, eu descobri dentro dessa atuação que eu sou apaixonado no ser humano. E que tudo que eu fazia, tanto como nas atividades filantrópicas, como na situação profissional, era para ajudar o ser humano a se tornar melhor. Quando caiu essa ficha, eu falei, cara, eu preciso desenvolver isso de um jeito melhor. Aí eu comecei a fazer uma formação para enxergar mais, não ainda para ser um profissional da área, para levar para os clientes que eu atendia um atendimento mais adequado. E eu passava treinos conforme o estado emocional da pessoa. A pessoa chegava na academia e eu ia atendê-la. A pessoa chegava na academia para fazer um treino, vamos supor, lá de coxas. Só que a pessoa estava triste. Então, o treino, eu mudava os movimentos do trabalho para fazer com que aquela tristeza fosse acessada através dos movimentos. Às vezes a pessoa chegava com raiva, o treino era outro. Então eu montava o treino do dia de acordo com o estado emocional da pessoa e do processo que ela estava vivendo. Estava fazendo direito, então eu tenho que especializar nisso. E paralelo a isso, eu fui me tratando, me resolvendo, me adequando com o meu caminho, né, com os passos que eu vinha dando. E afinal de contas é isso, né? Enquanto você não se resolve, você não consegue transbordar e ajudar os outros. E quando eu percebi isso, eu falei, cara, é o que você teve, o insight que você teve. Não posso guardar isso para mim. Eu preciso levar isso para outras pessoas, porque um monte de gente passa por esse problema. E o problema que eu tinha vivido na época era situação ligada a relacionamento. Todo relacionamento que eu montava era um relacionamento doentio. De diversas maneiras. Eu falei assim, vai ter um trem muito errado. Fazer isso dar certo. E no meio desse processo eu tive uma crise de ansiedade. Falei, cara, eu fiquei com tanta raiva, a ponto dessa raiva ter se tornado ira. Eu percebi que a ira é um dos desbloqueios nesse dia. Porque depois que eu tive essa ira, eu nunca mais tive crise de ansiedade. Porque naquele dia eu tomei uma decisão. Falei, cara, eu vou fazer o que tiver que fazer para crescer, para me desenvolver. Vou pagar o preço que tiver que pagar, mas eu não passo por isso de novo.
Então, vou me resolver em cima disso. E quando eu resolvi, paralelo ao trabalho de personal, eu falei, cara, eu não posso guardar isso para mim. Esse troço não pode ficar dentro de mim. Eu tenho que levar isso para outras pessoas. E aí chegou um momento que não teve jeito, né? Eu me sentia desperdiçado dentro da academia, porque eu queria ajudar a pessoa a transformar a vida dela, só que eu só queria transformar o corpo. Eu tenho que levar isso para dentro do consultório. E acabou. Eu lá estava só superficial, né? Para a maioria era, né? Porque a hora que eu começava a pegar na ferida da pessoa, o cliente, dentro da academia, né? O cliente começava a meio que querer vazar. E aí eu falei, cara, o cliente veio aqui para treinar comigo, ele não veio aqui fazer uma sessão terapêutica. Deixa eu voltar para o meu lugar, né, de personal, e os clientes ligados ao terapêutico atendo dentro do consultório. E aí até que tive que fazer a transição para poder desempenhar esse papel. E chegou um ponto que eu fiquei insatisfeito. Falei, cara, não é só isso, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que levar essa mensagem para mais pessoas, eu tenho que potencializar isso ainda mais. Não basta só atender. Aí foi onde veio o mecanismo alfa, né? Que vem numa sequência aí de outras turmas, né, de outros cursos que eu coordenava. Falei, não, peraí, eu vou ensinar agora do jeito que eu gostaria de aprender. E aí vai passando esse negócio para frente. E quando eu vejo vocês fazendo isso, é aplicando a sua vida, né? Vendo. Eu lembro do primeiro dia, cara, que a gente conversou sobre o que você estava vivenciando, etc. E vendo o que você fez com a sua vida, vendo o que você fez com a sua, como todos os outros alunos fizeram. Aí eu falo, cara, esse trem vale a pena demais, né? Vale a pena demais investir no ser humano. Porque assim, quanto custa uma transformação? Que preço pagaria para ter uma transformação de vida? Cara, não tem preço. O preço do curso é só um símbolo do processo. É só uma chave ali para você acessar outras coisas e mexer dentro de você. É um investimento. É, totalmente. Então, quando a pessoa entra para dentro do curso, ela não vai necessariamente ser trabalhada para se tornar um profissional, mas se quiser, vai receber muita ferramenta para isso. Vai receber muita ferramenta, ensinamento, como proceder, etc. Né? Mas o foco, inclusive para quem vai trabalhar como um profissional da área, o foco é a pessoa se transformar. Porque, por exemplo, dentro da sua área de TI, você faz um curso, você aprende lá uma forma de executar algo e você já aplica aquilo, né? Na sua também, você aprende uma técnica lá dentro da construção civil, em alguma coisa, você executa aquilo. No campo terapêutico, no campo pessoal, no campo humano, você não consegue fazer isso. Se você não fizer em você primeiro. É diferente. É a base da diferença das exatas com essa parte humana, com essa parte psicológica, com essa parte terapêutica, né? Vai exigir outras competências, né? Uma sensibilidade muito maior, uma empatia muito maior. Então não adianta você ser um cara que você tem uma equipe de 30 pessoas. Você pode ser o chefe, ou você pode ser o líder, né? Ali a gente tem que exercitar muita característica de líder, de fato. Né? Que vai ter empatia, que vai reconhecer o outro como ser humano, com os defeitos que ele tem, assim como você também tem seus defeitos. E isso sem julgamento, cara, a gente tem uma ferramenta poderosíssima na mão. Todas as técnicas que você passa para nós, né? E sem julgamento, baixando a guarda de julgamento, cara. E para muita gente fazer isso, baixar a guarda de julgamento, não é uma coisa tão simples. Para mim mesmo é uma coisa bem complicada. E todo tempo eu preciso ficar me vigiando para isso. É igualzinho um carro que fica desalinhado. Aí você tem lá o volante, aí você está com o carro desalinhado, se você solta o volante, o carro puxa para um lado. Todo mundo tem uma tendência. As 3 tendências básicas, né? Vocês sabem disso. Vou falar aqui para o pessoal que muita gente não sabe. As 3 tendências negativas básicas é julgamento, reclamação e dó. Essas são as matrizes. Se você resolver isso, você resolve 60%, 80% do processo. Porque não julgar, não reclamar e não ter dó, dentro de uma consciência de clareza, né, dentro de uma consciência transformada, não é um processo tão simples. Muitas das vezes isso acontece dentro do casamento. Um dos maiores problemas dos casais é crítica. O julgamento é uma crítica. Quando um critica o outro, é um julgamento. E isso começa a distanciar. E isso dentro da empresa é um problema. Então, aprender a resolver problemas sem entrar nesses três campos negativos é a base da inteligência emocional, inclusive. Né?
Vocês vão lembrar daquela pirâmide de evolução? Lembra da pirâmide de evolução? Chamei de pirâmide de evolução e são 10 degraus. 10 degraus. O primeiro degrau ligado à relação com a família de origem. Se você não resolve sua relação com a família de origem, às vezes você está no lugar de tentar unir o casal, né, que era o pai e mãe, isso ferra tudo. Muitas das vezes está em outro lugar, repetindo a história de algum ancestral, uma história negativa. Enquanto a pessoa fica fora do lugar dela, na família de origem, todo o resto que é construído em cima vai ficar contaminado. Se o alicerce estiver torto, o que for construído ali para cima fica torto também. Aí a gente vai para o segundo degrau, que é ligado à saúde física. Sei lá, como é que a pessoa vai ter uma vida top, sei lá, se ela teve um acidente, está consciente em coma e sem previsão de sair daquilo. Não tem jeito, a pessoa precisa ter saúde física, vitalidade, imunidade, precisa ter um sono adequado, né? Força física. Tem gente que tem estiramento quando vai atravessar uma rua correndo. Pensa. Então, é necessário saúde. A partir disso, nós vamos para o terceiro degrau, que é a parte ligada à inteligência emocional. Que essa inteligência emocional, a base dela é não julgar, não criticar e não ter dó. Só que isso as pessoas fazem sem perceber. Se o ser humano hoje na Terra resolvesse esses 3 pontos de não julgar, não reclamar e não ter dó, dó é péssimo. Muita gente acha dó bonitinho, dó é péssimo. No fundo é um sentimento de arrogância, né? Porque te põe acima do outro. E quem tem dó menospreza, tira a dignidade do outro. Então, a base da inteligência emocional é essa. A pessoa pode fazer qualquer coisa na vida emocional dela. Qualquer coisa. Qualquer desenvolvimento, qualquer curso, qualquer transformação. Se ela não resolver isso, ela não fez nada. Precisa estar com isso bem instalado, igual um antivírus de um computador. Bateu lá um cavalo de Troia, aquele antivírus tem que capturar aquele movimento, aquele aplicativo que está fazendo aquele movimento malicioso. Nós vamos para o quarto degrau, que acima da inteligência emocional, nós vamos para a conexão espiritual. Sem religiosidade. Não, porque tem muita gente que é religiosa e zero espiritual. No fundo, o religioso sem espiritualidade é só um político. Certo? Exatamente, é só um político. E está ali fazendo um trabalho, repetindo um monte de coisa que ouviu, mas não fala da própria vivência. A conexão espiritual é importantíssimo. E essa conexão espiritual vem através de você. É conectado com você. Então não é um dogma de conectar a uma figura específica religiosa. Não, nada disso. Tanto faz se você é budista, se você é ateu, se você é qualquer coisa, tanto faz. Desde que você faça um movimento para dentro, de conexão com a sua essência. E a partir daí nós vamos para o quinto, que é a sexualidade, que é o quinto degrau. Se a sexualidade estiver em ordem, é a maneira como a pessoa se envolve, não é ainda a energia sexual, mas é a maneira, o porquê, o bastidor do envolvimento sexual. É o bastidor, a conexão que se monta através dessa força. Aí nós vamos para o sexto degrau. Saímos da sexualidade e agora vamos para a independência financeira, que é aprender a ter saúde financeira em tudo que você fizer. Para todos os seus negócios serem prósperos. Todos os seus negócios serem prósperos. Que é igual o corpo precisa ter saúde. A empresa também. Mesmo a pessoa que é CLT, ela também precisa ter saúde na vida financeira dela. Aí nós vamos para o próximo degrau, que são objetivos pessoais. Beleza? Pessoais. Até agora a gente não falou de relacionamento, hein? E agora pensa, tudo isso ainda ancorado na relação com família de origem. Aí acima de objetivos pessoais a gente vai falar de envolvimento amoroso, sétimo degrau. Oitavo degrau. Vamos para envolvimento amoroso. Objetivo de casal depois, logo acima disso. E por último, filhos. Júlio, quer dizer que a hora que chegar em filhos, então tá tudo certo.
Você só começou, você terminou de montar a sua pirâmide. Você vai ter que dar manutenção nela pro resto da vida. A base não pode ruir. Não. Ah, está tudo certo, Júlio. Minha vida está organizada. Mudou um comportamento lá embaixo, na base, ligado à família de origem, dentro de uma proposta negativa. Vai bagunçar todo o sistema. Aí a pessoa está com problema lá com filhos, com casamento, ou na energia financeira. Onde que está o problema? O problema não está ali. O problema, você tem que achar onde que foi desnivelado. Né? Mais de 90% dos casos, o problema não está no degrau que ele aparece. Ele está muito abaixo. Sempre a gente vai chegar onde? Família. Que é o que eu costumo dizer, que quem não tem conhecimento sistêmico sobre transformação, sobre desenvolvimento pessoal, sobre inteligência emocional, não tem conhecimento sistêmico, falta muito ainda. Vai caminhar para a vida de uma forma saudável? Não vai. Porque vai ficar preso em problemas que a pessoa desconhece. Então, essa força sistêmica, essa saúde sistêmica, ela é imprescindível para a pessoa ter uma vida de sucesso, de desenvolvimento. Considerações finais, senhores? Queria só agradecer aí o convite aí do grande Julião. Obrigado, eu. Prazer sempre. Eu também queria agradecer, né, tudo que eu aprendi no Mecanismo Alpha 2. Estarei no Mecanismo Alpha 3. Você teve no 1, você vai pro 2. Vou pro 2, é verdade. Você vai pro 2, cara. Pro 2. Me fala uma coisa, o que te fez querer fazer o 2? Ô, Júlio, o Mecanismo Alpha número 1, para mim, foi muito de autoconhecimento. Né? E aí, assim, eu queria romper algumas barreiras para poder ser um pai melhor, para poder ser um pai e um esposo melhor. Agora eu vou com uma visão um pouco mais profissional, para poder me preparar um pouco mais, ter mais vivência, ter mais contato com o tema, ter mais experiência prática, para de fato me tornar um profissional melhor. Olha só, dentro dessa área de desenvolvimento das pessoas. Exatamente. Que maravilha, muito bem-vindo, viu? Tamo junto. Tem outras pessoas que vão fazer de novo. Bom demais. Você vai rever alguns colegas lá. Bom demais. Eu fiquei pensando, mas vai de novo, mas pra que você vai fazer de novo? Não, porque eu gostei, eu quero fazer agora com outro foco, outro olhar. Mesma resposta que você trouxe. A gente vai com esse pensamento, mas sempre vai ter alguma coisa para tratar internamente. Eu entendo. E o bacana é que a energia ali é ímpar, né, cara? Cada encontro ali é um aprendizado absurdo, então vale a pena. Por mais que você ache que já conhece a sua. Isso aí. Agradeço vocês de coração. Né? Agradeço o Gabriel que esteve aqui com a gente também, parte desse encontro nosso. Agradeço vocês aí que nos assistiram até agora. Um beijo grande no seu coração. Até a próxima.